Olá, tudo bem? Eu sou a Cibele Ferreira, da CIF Consultoria. Estou aqui hoje para falar para vocês sobre o produtor rural e a Lei 13.606 de 2018. Você, que é profissional de departamento pessoal, já orientou o seu cliente produtor rural sobre essa lei? Vamos entender um pouquinho dessas regrinhas e o que ela traz de benefícios para o seu cliente? Primeiro vamos à definição de quem é o produtor rural. Quem que é o produtor rural? Ele pode ser pessoa física ou jurídica, proprietário ou não, que explora a terra com fins econômicos e de subsistência por meio da agricultura, da pecuária, da silvicultura, do extrativismo sustentável, da aquicultura, além de atividades não agrícolas, respeitada a função social da terra. Então, como vimos acima, a atividade rural ela pode ser exercida tanto por pessoa física como por pessoa jurídica. E essa previsão está no Decreto 9.580 de 2018. E o que o produtor rural tem como obrigação fiscal? Ele tem como obrigação fiscal recolher o Fundo Rural. Então, o Fundo Rural ele é um imposto do produtor rural. Então, todo produtor rural ele é obrigado a recolher esse imposto sobre o Fundo Rural, que é composto uma parte para o INSS, uma parte para o Senar e uma parte para o RAT. É esse imposto que financia a aposentadoria do produtor rural. E de quem é a responsabilidade por fazer esse recolhimento? Então, de acordo com o artigo 184, a responsabilidade do recolhimento será do próprio produtor pessoa física, quando este comercializar, ou seja, quando ele vender a sua produção para adquirente, tanto pessoa física ou jurídica domiciliado no exterior, quando ele vender para outra pessoa física no varejo, quando ele vender para outro produtor rural, pessoa física ou para segurado especial, ok? Então, quando for dentro dessa situação, o próprio produtor rural que deverá fazer esse recolhimento, que a gente vai entender já já como que é feito esse recolhimento. Quando ele vender para pessoa jurídica domiciliada no Brasil, a obrigação de fazer esse recolhimento é do adquirente, ou seja, do comprador. Então, o comprador, pessoa jurídica que adquire produto rural de pessoa física, ele vai fazer a retenção desse valor, dessa alíquota na nota fiscal e fazer esse recolhimento numa GPS, num código específico, ok? E de quanto é esse recolhimento? Qual que é o valor? Qual que é a alíquota? Então, de acordo com a Lei 13.606, que é a mais recente, que é a última alteração que teve, onde inclusive houve uma redução da alíquota dessa contribuição de 2 para 1,5% com relação aos produtores rurais, pessoa física, essa alíquota ela é de 1,5% no total, sendo que 1,2% vai para o INSS, 0,1% para o RAT e 0,2% para o Senar, então totalizando 1,5%, ok? Para os produtores rurais, pessoas jurídicas ou agroindústrias, essa alíquota permanece em 2,05%, sendo 1,7% para o INSS, 0,1% para o RAT e 0,25% para o Senar. E como que esses produtores vão fazer esse recolhimento, né? Vamos entender aqui como que é feito esse recolhimento. Esse recolhimento deve ser feito através de GPS, num código específico, e declarado em GFIP. Então, toda vez que fizer esse recolhimento, precisa declarar em GFIP. Então, o produtor rural, no caso, a pessoa física, ele vai somar essa produção dele mensal, apurar essa alíquota de 1,5%, recolher a GPS no código 2704, no FEPAS 833. Quando? No dia 20 do mês subsequente ao da comercialização. Então, tudo que ele vendeu no mês de janeiro de 2020, ele vai fazer essa apuração e recolher em GPS no dia 20 de fevereiro. E até o dia 7, entregar a GFIP, fazer a GFIP e declarar em GFIP essa comercialização, ok?
Quando a empresa adquirente da produção rural, ou seja, quando é o caso da pessoa física vender para a pessoa jurídica, então a pessoa jurídica ela vai fazer essa retenção na nota fiscal, vai declarar em GFIP, no código de FEPAS 833, ou um código diferente ao da sua folha de pagamento, porque geralmente essa pessoa jurídica, normalmente ela tem uma folha de pagamento, então ela vai declarar essa comercialização numa GFIP específica e recolher essa GPS do valor que ele reteve na nota fiscal do produtor rural no código 2607, no mesmo prazo, no dia 20 do mês subsequente ao da comercialização. Deu para entender? Mas e agora? Vamos entender um pouquinho. O que essa lei 6.606 traz tanto de novidade? Além da redução da alíquota, ela também trouxe a opção do produtor rural poder optar por, em vez de fazer o recolhimento sobre o faturamento, nessas alíquotas específicas, ele fazer o recolhimento desse INSS na folha de pagamento. Ou seja, ele vai pegar a folha de pagamento, então ele tem lá X3 funcionários, aí hoje, né, se ele paga pela comercialização, na folha de pagamento ele só recolhe o INSS retido do funcionário e mais 2,7 de terceiros. Essa é a obrigação do produtor rural em questão de recolhimento. Se ele optar por, em vez de recolher pela comercialização, recolher pela folha, então sobre a folha de pagamento ele vai recolher, além do que reteve do funcionário e do 2,7 de terceiros, ele vai recolher os 20% de INSS patronal, vai recolher o RAT, que daí vai ser pelo CNAE, vai ter que consultar o FAP e ver qual que vai ser a porcentagem do RAT. E dessa forma ele deixa de recolher o fundo rural, ok? Então essa é a questão da opção pela folha de pagamento ou pela comercialização. Quando que deve ser feita essa opção? No primeiro mês do ano, em janeiro, ou no primeiro mês que o produtor tiver funcionário. Então, por isso, esse vídeo ele é tão relevante nessa época onde nós estamos chegando perto do dia 20 de fevereiro e o dia de fazer o primeiro recolhimento de GPS do ano referente ou ao fundo rural ou à folha de pagamento. Então, se o produtor for lá dia 20 pagar GPS sobre o fundo rural, ele não pode mais, no decorrer do ano, fazer essa opção pela folha de pagamento. Vice-versa, a mesma coisa. Se ele fizer a opção pela folha e recolher, ele não pode voltar atrás. Somente no próximo ano, no mês de janeiro, ele vai poder mudar essa opção. Certo? Então, mas o que isso significa? Foi o que eu acabei de falar, né? Ele vai recolher pela folha o INSS patronal, o RAT vezes o SAT e o terceiros que ele já está acostumado a recolher. Então, como que eu vou saber qual que é o mais vantajoso? Aí é onde entra o profissional de departamento pessoal, que está por dentro da lei, das regras, que está antenado, que acompanha as mudanças, chamar o produtor, fazer um levantamento com ele, pegar todas as folhas de pagamento do ano passado, pegar todos os faturamentos do ano passado, de janeiro a dezembro, e ir fazendo ali, apurando mês a mês, chegar no final do ano e ver por qual opção ele pagaria menos. Né? Baseado nesse resultado, ele já vai ter uma previsão de como ficaria para esse próximo ano, qual que é a melhor opção. Ok? Mas tem uma questão muito importante. O Senar não pode deixar de ser recolhido, mesmo que o produtor faça a opção por recolher pela folha de pagamento. Então, mesmo ele fazendo essa opção, ele deve continuar recolher no Senar, que é de 0,2 para pessoa física e 0,25 para pessoa jurídica. Então, esse não vai cair. Ele fazendo opção pela folha, esse ele deve continuar recolhendo de acordo com a Instrução Normativa 867 de 2019, que veio aí um parecer mais atual, firmando essa obrigatoriedade de continuar recolhendo o imposto para o Senar, ok? E como que eu vou continuar recolhendo esse imposto? Vamos lá. Para a pessoa física,
ele deve preencher uma GPS no código 2702, apurar lá a alíquota de 0,2 sobre a comercialização e recolher essa GPS pelo número do SEI, que na verdade agora não é mais SEI, é CAEPF, né? Então, pelo CAEPF, ele vai recolher o 2702 e só. Não precisa fazer GFIP nesse caso, só recolher a GPS. E a pessoa jurídica vai recolher também da mesma forma a GPS no código 2615. Então, o que muda são os códigos, tá? Esse código ele é exclusivo para comercialização da produção rural, tá? Pagamento exclusivo para outras entidades, Senar. Essas guias, elas podem ser emitidas no site da Receita Federal ou da Previdência Social. E você emite uma guia avulsa e faz o recolhimento. E aí fica tudo certinho. E agora nós temos mais uma questão para a gente finalizar a nossa aula, que é bem rapidinha, que é com relação ao e-social. O que influencia no e-social? Essa opção que o produtor rural deve fazer. Gente, no evento S1000, existe lá um indicativo pela forma de tributação da contribuição previdenciária. Então, é muito importante que vocês, ao saber qual a opção que o produtor vai fazer, ir lá no cadastro do produtor, dentro do sistema de folha de vocês, e verificar qual que é a opção que está marcado lá e que está sendo enviada para o S1000, para o e-social dentro do evento S1000. Porque uma vez que você envia essa opção e começa a fazer o recolhimento, não tem como voltar atrás. Então, façam essa verificação de como está lá no evento S1000 e, se for o caso, façam a retificação do evento para que esse fique, condizente com o tipo de recolhimento que o produtor está fazendo, ok? Lembrando que essa opção ela é feita por CPF e não por CAEPF. Então, existem aqueles produtores rurais que têm várias fazendas, tem 5, 6 fazendas. Para cada fazenda, existe uma inscrição de CAEPF, mas tudo centralizado no CPF do proprietário ou do arrendatário, enfim. Então, essa opção ela é feita pelo CPF, é como se fosse uma matriz e várias filiais. Então, ao fazer a opção dentro do CPF para aquela determinada propriedade, todas as outras propriedades daquele mesmo proprietário com aquele CPF terão que seguir os mesmos critérios de recolhimento, ok? E lá na frente, de acordo com o novo cronograma do e-social, quando começar a ser enviada a terceira fase para os produtores rurais, começarão a ser enviados também os eventos S1250 e o S1260, que é referente à comercialização e aquisição da produção rural. Então, tanto quem vende, quem comercializa, no caso o produtor, vai ter que enviar essas informações, como aquele que adquire a produção, o produto do produtor rural vai ter que enviar o evento S1250, porque essas informações serão cruzadas. Então, isso para quem vai optar pela comercialização. Também vai ter que, quem optar pela folha, vai enviar a folha de pagamento. Quem optar pela comercialização, vai enviar os eventos referentes à comercialização. Ok? Então, pessoal, fica aí as dicas de uma forma bem resumida, para vocês poderem estar estudando, buscando mais detalhadamente na legislação, tudo que compete a esse assunto. Mas o mais importante de tudo é que você precisa se orientar para poder orientar o seu cliente produtor rural. Ficou claro? Se não ficou, deixe as dúvidas que vocês tiverem nos comentários que eu vou responder para vocês, ok? Até breve!